Olá, eu sou a Luana e esse é o Universo da Lua. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura, que é algo que as pessoas têm certa curiosidade de saber, né? Como a gente se organiza com relação às leituras, quais são os nossos hábitos. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências com leitura e como eu organizo as minhas leituras também ao longo do ano. Bom, inicialmente, né, no final do ano, eu faço um apanhado de leituras que eu fiz, dou uma observada nas leituras que eu fiz ao longo do ano, e aí, em cima disso, né, eu desenvolvo a minha lista de meta de leitura para o ano seguinte. Então, eu começo já o ano com uma leitura previamente estabelecida, né? Uma lista de leitura previamente estabelecida. Eu decido com base nos meus favoritos do ano anterior, com os livros que eu fiquei, né, que ficaram faltando ler também, foram metas do ano, mas eu não consegui ler por algum motivo. Então eu faço um estudo das leituras que eu fiz ao longo do ano, o que faltou eu ler, ou, né, se eu comecei uma série, quais livros eu tenho que ler daquela série, daquela trilogia, enfim, eu vou decidindo com base nessas experiências e também com os novos livros que vão sendo lançados, com a minha curiosidade, com o meu desejo de fazer aquela leitura. Com base nisso, eu estabeleço uma lista de 12 a 24 livros por ano, que são a minha lista fixa de leitura, né? Às vezes, em alguns anos, eu faço uma lista de 12 livros, às vezes de 24. Para o ano de 2021, eu fiz uma lista de 24 livros que eu quero ler, que é a lista fixa, né? De leituras que eu quero fazer ao longo do ano, e eu decidi que faria 12 por 12. 12 livros da literatura nacional, algumas releituras, porque eu fiz essas leituras há muito tempo, quando eu estava no ensino médio, quando eu estava estudando, então eu quero fazer a releitura para ter uma visão, né, mais madura desses livros, desses romances e desses clássicos da literatura nacional. Então, 12 desses livros serão leituras nacionais. Então, até o comecinho agora de abril, eu já fiz 4 leituras desses livros, ou seja, né, eu já li um livro por mês, então, do meu objetivo de 12 livros clássicos da literatura brasileira para ler até o final do ano. Tá dentro da meta, né? Então tô seguindo direitinho por enquanto. Espero continuar até o final do ano. E os outros 12 livros que eu decidi, que eu coloquei na lista, né, são livros que eu tenho na minha estante. Então, são livros que eu já quero ler há algum tempo, ou livros novos que eu adquiri, que são também objetivos de leitura, eu coloquei na lista. E desses 12 livros, eu já li 5, então também estou indo bem com a minha meta do ano. Graças a Deus, até o momento, eu estou indo bem com essas leituras. Mas, de modo geral, eu, né, pensei assim, vou focar nas leituras no começo do ano, ler o máximo que eu puder das minhas metas, para chegar lá no final do ano eu ter concluído os livros da meta, né, e poder até incluir novas leituras, porque vai saindo livro novo, eu vou ficando instigada, muitas séries aí que vão ser lançadas com livros que já são bastante famosos, mas que eu ainda não tive a oportunidade de ler, então eu já tô aqui, né, sabe, aquela coceirinha de leitor, né, ansiosa para poder fazer a leitura desses livros também antes de assistir às séries, porque é interessante fazer essa leitura antes das séries, antes dos filmes, né? Por mais que às vezes eu acabe fazendo o contrário, mas eu gosto também dessa experiência de primeiro ler o livro e depois assistir a série ou o filme. Então tem bastante coisa que vai sair esse ano que, né, me causou interesse, mas, né, preciso primeiramente focar nas minhas leituras, nas minhas metas do ano. Então, enquanto eu estiver conseguindo, né, seguir com essas 2 leituras mensais dos livros das metas e mais alguns outros livros extras, né, porque eu, né, consigo ler por volta de 4 a 5 livros, às vezes até mais, durante o mês. Então, eu tô, né, tentando encaixar essas leituras, os 2 livros da meta e mais uns 2 ou 3 livros
que estão me instigando mais naquele momento, porque eu acho interessante a gente ler aquilo que, né, que no momento é a leitura que você quer, está te instigando, que você está com curiosidade para ler, a temática, a abordagem, o estilo que você está se sentindo confortável em ler naquele momento. Então, em um outro vídeo que eu fiz, eu falei que eu já fiz 30 leituras, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já foram 30 leituras esse ano, incluindo alguns audiobooks. Então, tá fluindo bem até o momento, eu estou conseguindo cumprir a minha meta de leitura, né, dos 24 do ano e ainda incluir outras leituras, sem falar em algumas HQs que também comecei a ler, incluindo a HQ da Mulher Maravilha, que está sendo uma experiência muito boa, estou gostando muito de ler as HQs dela. E é isso, sabe? É dessa forma que eu vou estipulando as minhas leituras do ano e do mês, né? Então eu tenho uma lista do ano, que são, no caso de 2021, foram 24 livros, e cada mês eu decido, pego 2 desses 24 e incluo mais umas 2 ou 3 leituras ali que são livros que me despertaram interesse naquele momento. Acho interessante fazer isso para fazer com que a gente também se sinta estimulado a continuar a leitura, o que é o objetivo de você fazer essas listas e de você ter essas metas, não só a meta do ano, mas também uma meta mensal que vai juntar o que você tem que ler no ano com leituras daquele momento, o que você está querendo ler naquele momento. Então, né, os meus hábitos de leitura incluem esses 2 tópicos. Além disso, eu tento estipular, eu tento fazer uma meta de leituras por dia, né? De acordo com a quantidade de livros que eu vou ler ao longo do mês, que eu estabeleci como meta, eu calculo as páginas e divido as páginas pela quantidade de dias que eu pretendo ler. Se vai ser em 30 dias, 20 dias, 25 dias. Às vezes, né, eu não coloco 30 dias porque eu sei que aquele mês vai ser um pouco mais complicado, então eu coloco uma quantidade de dias menores e em cima do número de páginas que eu tenho que ler, que, né, aparece ali dividindo o número total de páginas dos livros pelos dias que eu vou ler, eu tenho então o resultado de quantas páginas eu tenho que ler em tantos dias. Então eu faço isso, que é uma forma também de me sentir mais organizada com as minhas leituras, e eu consigo distribuir isso ao longo da semana, ao longo dos dias. Então nos dias que eu trabalho mais, são os dias que eu sei que eu não vou conseguir ler, ou eu coloco, né, leio um pouquinho no final do dia, ou eu nem leio, às vezes eu nem leio, tá? Eu não leio todos os dias, às vezes acontece de eu não ler todos os dias, então eu não me forço muito com relação a isso, principalmente porque eu tenho um ritmo, né, ultimamente o meu ritmo está sendo muito acelerado com estudo, trabalho e escrita e mesmo o canal aqui também. Então eu não me forço a fazer uma leitura quando eu sei que eu não consigo. Quando a minha cabeça está muito, né, quando eu estou me sentindo muito exausta, eu não me forço a ler porque eu sei que não vai ser uma leitura agradável, eu não vou conseguir entrar no ritmo da leitura, eu não vou conseguir gostar mesmo da leitura, porque naquele momento eu não estou me sentindo bem, eu estou muito cansada. Então eu opto por fazer leituras em momentos em que eu realmente tenho uma disponibilidade de tempo de 1, 2 horas para fazer, ou eu gosto muito de fazer leitura pela manhã ou de noite, eu também gosto muito de ler à noite, então são os 2 momentos aí que eu distribuo. Às vezes eu leio de manhã, às vezes eu leio à noite. Eu tinha começado a fazer um ritmo de leitura pela manhã que fluiu muito bem. E é assim que eu vou fazendo, entendeu? Eu vou encaixando os dias, o momento que eu tô vivendo, se naquele momento eu tô bem para fazer leitura, se não. Às vezes eu uso, né, mesmo os audiobooks para fazer a leitura, acompanhar a leitura, então eu vou lendo o livro junto com o audiobook para eu focar na leitura, me ajuda muito a focar na leitura quando eu não tô muito bem, assim, quando a minha cabeça está muito cheia de pensamento, aí eu vou lá e fico escutando o audiobook e lendo junto, porque aí eu consigo ler, né, cumprir a minha meta de leitura por dia e também consigo aproveitar a leitura, porque eu não me sinto confortável em fazer uma leitura que eu não consiga aproveitá-la. Então eu faço dessa forma, vou adaptando a minha realidade, a como eu estou me sentindo, e uso essas ferramentas como audiobook, música também, para
me ajudar a ficar focada na leitura e conseguir fazer a leitura das páginas que eu preciso. Então, às vezes, eu também não fico presa em um livro só, tá? É importante falar isso, porque às vezes é um livro mais denso, né? Uma leitura mais densa, então no tempo que eu tenho disponível, se eu fosse ler só aquele livro, eu não conseguiria cumprir o número de páginas que eu tenho que ler. Então, às vezes, eu tô lendo ali 2 livros ao mesmo tempo, eu leio um livro, leio uma quantidade de páginas que eu sei que eu vou conseguir ler dentro daquele tempo que eu tenho, e aí vou e faço a outra leitura que é um pouco mais leve, um pouco mais fluida, e aí eu consigo o número de páginas que eu tenho que ler ao longo do mês. Esses são os principais hábitos que eu tenho de leitura. Então, estabelecer a lista do ano, a lista do mês, páginas por dia, ferramentas que me auxiliam, né, como música, audiobook. Além disso, outra ferramenta que me estimula muito a ler é o próprio Scoob, que é uma página, né, onde os leitores compartilham as suas leituras. É um site onde os leitores conseguem se organizar com as leituras que eles fizeram ao longo do ano, os livros que eles querem, desejados, os livros que eles já leram, as metas também do ano. Então, você consegue fazer uma meta de ano lá pelo aplicativo, pelo site. Você consegue ter um estímulo a mais, porque tem outros leitores. Você tem uma parte, né, no site onde você consegue ver os seus amigos que você tem no aplicativo, no site, quantas leituras eles já fizeram, né, páginas que eles já leram, e isso vai te estimulando também a ler. Aí você fica, aquela pessoa já leu 10 mil páginas, aquela outra leu 7 mil, 12 mil, algumas pessoas, né, têm um ritmo de leitura muito mais acelerado do que é o meu, isso é normal, né, as pessoas têm ritmos diferentes de leitura, principalmente porque depende muito também do estilo de leitura que essa pessoa faz, né? Às vezes a pessoa lê livros mais leves, romances contemporâneos, em que a leitura ela é mais fluida, então a pessoa acaba lendo mais coisas, mais páginas, né? Então, cada um tem o seu ritmo, isso é normal, mas você acaba sendo estimulada a ler mais. Você vê, caramba, aquela pessoa já leu, né, tantas páginas, eu acho que eu posso melhorar aqui também na minha quantidade de páginas. Então, serve como um estímulo. Eu registro as minhas leituras lá, é um aplicativo que eu gosto muito de usar, além também de outras onde eu consigo controlar, por exemplo, há quanto tempo eu vou concluir o livro, que é o Cabeceira, que eu estou utilizando ultimamente, que é da Tag Literária. Então, eu utilizo a ferramenta do Cabeceira para em quanto tempo, né, eu vou concluir o livro, então quantas horas eu vou gastar para concluir aquele livro, é algo que me estimula muito, porque às vezes você olhando para o livro, né, você pega o livro, como essa belezinha aqui, que é uma das leituras que eu vou fazer esse mês. Você olha para o tamanho do livro e você fica assim, caramba, eu vou levar uns 3 anos para ler esse livro. Aí você joga lá no Cabeceira, você faz um processo lá em que você consegue identificar quantas páginas você lê por minuto, né? E quanto isso ao todo vai gerar em horas. Então, quantas horas você vai gastar para ler tal livro. E com isso também você consegue, por exemplo, estipular, eu vou gastar 10 horas para ler o livro, então se eu ler 2 horas por dia, rapidinho eu termino. Né? Em 5 dias eu termino, em uma semana eu termino. O livro tem 23 horas, é um livro mais longo, você vai levar mais tempo para ler. Eu não vou ter 2 horas disponíveis por dia para fazer essa leitura. Ou, né, o livro tem 8 horas, que geralmente, né, os livros, pelo menos as minhas leituras, elas variam entre 8, 10, 14, 20 e poucas horas são os livros que eu leio ultimamente. Eles, né, têm essa base aí de tempo que eu gasto para ler cada um deles. Só que é claro que às vezes a gente acelera esse ritmo, às vezes diminui, mas de toda forma é um aplicativo que é muito útil para mim e me ajuda também a fazer as leituras, a decidir como que eu vou fazer para terminar esse livro. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro e eu quero terminar ele, né, mais rápido, eu olho lá, confiro quantas páginas eu já li e confiro quanto tempo falta, e aí eu falo, então esse final de semana eu vou tirar 4 horas para terminar esse livro, tá faltando 4 horas para ler, então 4 horas no final de semana, eu consigo fazer isso, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, eu consigo fazer isso. Então é muito útil, eu acho uma ferramenta
ferramenta muito boa também, que me ajuda a seguir aí com as minhas metas de leitura. Além dessas ferramentas todas que eu já mencionei, tem o meu caderninho, onde eu anoto as minhas leituras, e esse ano também eu tô, além de anotar, né, os livros, eu tô anotando também a minha classificação para eles, então quantas estrelinhas eu dei, se é favorito ou não. Então, é uma forma também muito gostosa de registrar. Eu, pelo menos, gosto muito de ir lá, colocar o número, né, da leitura. Por exemplo, se é, no caso aqui, a última leitura que eu registrei foi a 30ª leitura. Então, eu coloco lá 30, o nome do livro, a data em que eu concluí a leitura também. E embaixo eu coloco a avaliação, né, de estrelas, de nenhuma estrela a 5 estrelas. E se é a favorita, eu vou lá e coloco um coraçãozinho. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas é basicamente assim que eu faço o registro. Nos anos anteriores, eu não fazia esse registro de estrelinhas, eu só anotava o livro que eu li e a data, né, que eu concluí a leitura, mas eu resolvi fazer esse ano assim. Eu tô gostando muito de fazer assim, porque eu consigo visualizar melhor quantos favoritos eu tive ao longo do ano. Então, é a última ferramenta que eu uso. Eu faço registro, então, depois que eu registrei no Scoob, no Cabeceira, eu venho e registro no meu caderninho a leitura concluída. Então, são essas as ferramentas que eu utilizo, esses são os meus hábitos de leitura, me organizo dessa forma para concluir as minhas metas ao longo do ano. Bom, para esse vídeo não ficar muito gigante, eu já vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aí do meu ritmo de leitura, dos meus hábitos, e que vocês possam também, quem sabe, empregar algum deles aí na vida de vocês, para vocês se tornarem, para quem, né, quer se tornar um leitor melhor. Eu deixo aí essas sugestões, então, para vocês também. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí também, tá, o comentário de vocês, falando um pouquinho sobre quais são os hábitos de leitura de vocês, se vocês fazem alguma dessas coisas que eu faço também, e deixe aí a sua experiência para compartilhar com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas antes, não se esqueça de clicar no like, de comentar, de compartilhar e de ativar o sininho, no caso de você ainda não ter ativado, para você não perder os vídeos do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí, vai, inscreva-se. Você vai gostar dos vídeos, eu sei. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui.